E nos próximos capítulos da novela Chamas da Vida grandes acontecimentos irão mudar o rumo da trama, isso porque as armações de Vilma estão prestes a serem descobertas. Será que o fim de Vilma está próximo? Será que Arlete conseguirá desmascarar Vilma? Mas antes roda a vinheta. E antes de começar o resumo, já vai deixando aquele like maroto aí no vídeo e se inscreva no canal Resumo da TV para você receber os novos vídeos da sua novela favorita. E no resumo da novela Chamas da Vida desta quinta-feira, dia 14 de julho de 2022. Na tentativa de assalto de Lipe, Zé, funcionário da loja, pega uma arma escondida no balcão. Lipe diz para Zé que eles devem ir. O funcionário diz para Lipe ficar parado. Zé reage atirando no funcionário. Lipe se esconde para não ser baleado. O funcionário atira e acerta em Zé, que cai. Zé cai morto ao lado de Lipe. Lipe fica desesperado ao ver Zé morto. O funcionário tenta atirar em Lipe, mas acabam as balas. Lipe aproveita e corre com a sacola cheia de dinheiro. O delegado pergunta a Xavier se ele tem certeza que o bandido morto no assalto é o mesmo que ele viu na batida policial. Xavier diz ao delegado que ele tem certeza que é a mesma pessoa que ele viu na cisterna. O delegado diz a Xavier que então o mesmo havia se associado ao Lipe. Xavier diz ao delegado que as coisas então começaram a se encaixar e que Lipe então está em Tinguá. Lipe volta para o seu esconderijo em Tinguá. Suelen entra no quarto de Ivonete e diz que o dia foi um fuzuê na fábrica. Ivonete pergunta a Suelen se a sua mãe não veio com ela. Suelen diz que a sua mãe está com a avó Tuquinha e pergunta a Ivonete o que isso que ela está fazendo. Ivonete diz para Suelen que é o cartaz da manifestação da fábrica. Suelen diz a Ivonete que não está vendo nada disso que ela está fazendo. Ivonete diz para Suelen que uma hora ela deve escolher o lado certo. E que não adianta ela ficar em cima do muro. Suelen fica acuada. Ivonete diz para Suelen que ela deve se afastar de Vilma, senão ela vai aparecer queimadinha ao lado Vilma. Suelen diz a Ivonete que morre de medo de Vilma. Ivonete diz para Suelen abrir o olho. Mercedes ensina Gabriel na pousada. Raíssa pergunta a Gabriel se ele está fazendo trabalho para a escola. Gabriel diz que Mercedes lhe ajudou. Raíssa agradece Mercedes pela ajuda. Mercedes diz a Raíssa que é bom ela treinar com criança. Raíssa pergunta a Mercedes se ela vai trabalhar de babá. Mercedes diz a Raíssa que talvez. Júnior chega à pousada acompanhado de Thelma. Gabriel mostra para Júnior o desenho das pessoas que moram na pensão que ele fez para o colégio. Júnior diz a Gabriel que ficou muito bom o desenho. Thelma diz a Gabriel que o desenho ficou muito legal. Raíssa fica com ciúmes de Júnior com Thelma e diz para Gabriel que eles precisam ir. Thelma pergunta a Júnior se Raíssa ficou bicuda por causa dela. Júnior diz a Thelma que não tem a menor ideia. Thelma pergunta para Júnior se a Raíssa está dando em cima dele. Júnior diz para Thelma não implicar com Raíssa porque ela é gente boa. Thelma diz a Júnior que é isso que lhe preocupa. Júnior beija a Thelma e diz que isso é bobagem. Guilherme diz para Cazé e Pedro que a sua carga viral está alta e que ele está perdido. Cazé diz a Guilherme que isso é normal devido a ele ainda não ter tomado o coquetel. Guilherme diz a Pedro que os efeitos colaterais do coquetel são terríveis. Cazé pergunta a Guilherme quando ele começa a tomar o coquetel. Pedro diz a Cazé não perturbar Guilherme e que eles são seus amigos. Guilherme diz a Pedro que sabe disso. Cazé diz a Guilherme que a sua vida depende dos coquetéis. Guilherme diz a Pedro e Cazé que vai ver com o médico, mas não vai tomar o coquetel. Pedro diz a Guilherme que ele é um bombeiro e não pode se render. Guilherme diz a Pedro e Cazé que ele não é mais um bombeiro. Pedro diz a Guilherme que ele é sim e deve lutar pela vida, pois senão ele vai emagrecer e vai ficar abatido e a sua imunidade vai baixar. Pedro diz a Guilherme que é uma ordem dele para que ele tome os remédios. Cazé diz a Guilherme que ele é testemunha da ordem dada ao soldado. Pedro e Guilherme se abraçam. Diego pede para Tomás conseguir uma vaga na fábrica de Walter e que ele e Vilma tem influência para conseguir. Tomás diz a Diego que vai tentar. Beatriz chega e Diego diz que estava morrendo de saudades dela. Beatriz diz a Diego que ele é um canalha porque ajudou Vilma e Tomás a interná-la. Diego diz a Beatriz que não foi bem assim.
Tomás se retira e diz que vai deixar os dois conversarem. Beatriz diz a Diego que ele tentou acabar com a sua vida, mas não deu certo. Diego diz a Beatriz que ele tentou protegê-la do Antônio, que é um marginal que queria acabar com a vida dela. Beatriz diz a Diego que ele é que quase acabou com a sua vida quando ela foi parar na clínica. Diego diz a Beatriz que ele tentou ajudar porque a ama. Beatriz diz a Diego que ele deve acordar porque ele já cometeu vários problemas por causa desse amor idiota. Diego pede a Beatriz uma chance pois não quer perdê-la. Beatriz diz a Diego que ele já lhe perdeu e que ele deve esquecê-la e vai embora. Diego fica sem ação. Darlene oferece um suco de maracujá a Diego. Diego diz a Darlene que ele não quer suco e que ela escutou toda a conversa. Diego vai embora com raiva. Darlene fica rindo. Pedro chega em casa para o jantar. Michele pergunta a Pedro como Guilherme está. Pedro diz para Michele que Guilherme está precisando de apoio. Michele não entende o recado de Pedro e pergunta se o mesmo está com algum problema. Pedro diz para Michele que Guilherme ele está daquele jeito e que ela devia conversar com ele. Michele diz a Pedro que achava que Guilherme estava bem vivendo a vida de solteiro. Pedro diz para Michele que talvez não. Antônio diz a Pedro que não está entendendo o papo entre eles. Pedro diz para todos deixarem a conversa para lá. Pedro pergunta se eles estão sabendo da manifestação que a Arlete está armando. Michele diz a Pedro que Carolina lhe falou e que é uma boa ideia colocar a pressão em cima da Vilma. Antônio diz para Pedro que vai à manifestação de Arlete. Pedro diz a Antônio que ele não deve ir. Antônio diz para Pedro que ele deve ir pois Vilma lhe acusou de vários crimes. Antônio diz para Pedro que amanhã cedo ele vai estar na porta da fábrica. Pedro diz a Antônio que se chamarem a polícia na manifestação isso pode dar ruim para ele. Antônio diz para Pedro que ele vai assim mesmo. Pedro diz a Antônio que vai ligar para Carolina a pedido do Eurico para que ela convença Arlete a desistir da manifestação pois ela pode se tornar alvo da Vilma. Pedro liga para Carolina para pedir que ela convença Arlete a não fazer manifestação contra Vilma. Pedro tenta ligar para Carolina mas só cai na caixa postal. Carolina no seu quarto se lembra dos seus momentos com Pedro. No café da manhã na casa de Carolina mesma recebe a ligação de Pedro mas não atende. Arlete diz para Carolina atender Pedro. Carolina atende o telefonema de Pedro e pergunta se está tudo bem com a Vivi. Pedro diz a Carolina que sim. Carolina diz a Pedro que está de saída e pergunta o que ele quer. Pedro diz a Carolina que Eurico lhe pediu para conversar com ela para que ela peça para Arlete desistir da manifestação e que isso é perigoso para a vida dela. Carolina diz a Pedro que sabe disso mas a sua mãe não vai desistir da ideia e que ela está de saída e vai ter que desligar. Pedro diz a Carolina que entende. Vivi pergunta a Pedro o que aconteceu. Pedro diz para Vivi que Carolina foi fria no telefone. Vivi diz a Pedro que Carolina ainda está magoada com ele. Pedro diz para Vivi que ele foi sincero com Carolina. Vivi diz a Pedro que a verdade às vezes machuca mais que eles vão se entender. Pedro diz para Vivi que ele espera por isso. Brito pergunta a Margarete sobre Guilherme. Margarete diz a Brito que ele ainda não se levantou e que a porta do quarto está fechada. Brito entra no quarto de Guilherme e encontra o mesmo deitado e embrulhado. Guilherme diz para Brito entrar. Brito diz para Guilherme se levantar. Guilherme diz para Brito que ele está mole para levantar. Brito diz Guilherme que está com febre. Brito fica desesperado com a febre de Guilherme. Começa a manifestação na fábrica. Arlete diz que quer ver a cara da Vilma chegando na fábrica. Ivonete começa a manifestação. Ivonete começa a chamar Vilma de assassina. A população chama Vilma de assassina. Vilma chega de carro na fábrica e fica assustada. Se está gostando do vídeo, deixe o seu comentário sobre a novela e diga em que cidade você mora que mandamos um salve para você. E até o próximo vídeo da sua novela favorita.